Tarcísio, eu queria que você me explicasse primeiramente como que foi a trajetória e como tudo começou como técnico. Eu comecei como atleta, né, desde 4 anos de idade. Aí vim com luta, natação, atletismo. Aí depois fui para a faculdade. Quando eu saí da faculdade em 76, eu fui convidado para trabalhar no Vila Nova. Na época era juniores, sub-18 no Vila. E fiz um trabalho muito bom no Vila com preparação física. Aí do Vila eu vim para Santa Teresa, que era um clube muito bom em Belo Horizonte, era o terceiro de Belo Horizonte na época. Aí trabalhei como auxiliar técnico, como preparador físico. Depois fui para o América. No América eu revelei jogadores aí que passou por seleção brasileira, igual Palhinha, igual Gutenberg, igual o Moacir, que trabalhou no Atlético Mineiro também, trabalhou comigo. E aí vem a trajetória. Também fiquei no América há muito tempo. Depois vim para a academia de polícia dar aula, fiquei muitos anos dando aula, não podia mexer com futebol. Fiquei afastado muito tempo. Aí depois eu voltei para aqui para o clube, aqui nós temos as escolinhas que tem aqui, né? Comecei a dar aula e há um ano e pouco atrás eu moro na região, eu vi o projeto lá, era um projeto carente, que eu podia contribuir muito com o projeto, que estava muito amador, e me identifiquei com o projeto, estou lá, realmente mudamos muito o projeto, certo? Estamos lá colaborando, certo? O que o senhor vê de diferente hoje no projeto Meninos do Pindor para a época que o senhor saiu do Vila Nova e foi para o Santa Teresa? Porque na época a gente ia para time mais profissionalizados, né? Então corria o jovem, já estava ali num time que ele teria disputado o Campeonato Mineiro, ele ia disputar, tinha condições de chegar a outros clubes, certo? Igual chegaram, certo? O Menino do Pindor já é uma coisa mais comunitária. Mas não quer dizer que nós não possamos revelar jogador. Sim. Já teve jogador lá que está jogando na Ucrânia. Falou que está na Ucrânia, saiu do projeto. Tem uns 7 ou 8 mil lá que tem futuro para se trabalhar, certo? Para se encaminhar. Só que hoje, os grandes clubes, eles não olham muito para essa diretriz. Nós estamos com um exemplo aí desse menino que é da Concórdia, que está no Flamengo. Ninguém quis ele aqui. Aí o Álvaro Damião pegou ele, levou para o Santos, fez aquela temporada no Santos, hoje o Flamengo está na seleção brasileira. Qual que é o nome dele? É o Bruno Henrique, Bruno Henrique. BH. Aqui, nessa negociação, nessa revelação que foi feita do Bruno Henrique, que ele rodou aqui Copa Itatiaia, Isso. rodou a Várzea, e nem Cruzeiro, nem Atlético, nem América, nenhum time aqui de ponta teve interesse em abrir a porta para ele, e que essa pessoa que o senhor falou o nome, que é o... Foi o Álvaro Damião, Álvaro que é Damião, da Itatiaia, sim. que é o padrinho dele. Essa ponte que o Álvaro Damião fez daqui para o Santos, o senhor acha que ele ganhou alguma coisa com isso? Consequentemente, eu acho que sim, porque ele é jornalista já do meio esportivo, né? Político. Então, cara, ele já tem uma amplitude maior. Porque se eu hoje chego, falo, tem um jogador, o cara vai olhar para mim. Agora, se um cara chega com um grau de profissionalismo que ele já tem, com a imprensa na mão, tem uma rádio que é, né, potente demais em Itatiaia, certo? Vereador. Quer dizer, é muito mais fácil ele ligar para dentro do clube do Santos, faltou com o jogador aqui, ó, é outra hora, entendeu? Do que eu chegar. É complicado. Por que está acontecendo hoje com as caças de base? Eles estão pegando ex-jogadores. Não quer dizer porque eu joguei bola que eu vou ser técnico. É totalmente diferente. O técnico tem um carisma, certo? É diferente do jogador. Porque eu joguei bola, eu aprendi com um cara, às vezes eu aprendi errado. Eu transmiti errado. Entendeu? Então o que aconteceu em Minas, isso, até de Cruzeiro, para ganhar jogadores, pagando uma folha violenta e não está revelando ninguém. Não está revelando ninguém. Por isso que os dois clubes estão nesse buraco que está aí. Agora estão querendo jogar os meninos da base. Agora, por que não trabalhou antes? O jogador tem 20 anos, vai jogar com 40? Certo? Eu botei jogador para jogar com 17, 18 anos. É dar personalidade ao menino. Falar, você sabe jogar futebol? Não sabe? Vamos jogar o futebol. Eu vou esperar o cara fazer 25, 30 anos para jogar? Pode. Nessa experiência de futebol que o senhor tem, de quando o senhor saiu do Vila Nova até hoje, passando aí pelo profissional e caindo no social hoje, que é a Várzea, essa experiência que o senhor, essa situação que o senhor falou aí desse repórter envolvendo o Bruno Henrique,
O senhor acha que o futebol hoje, na várzea, acontece isso? É muito raro. É muito raro. Primeiro pela a condição atlética do próprio jogador. O jogador que está na várzea, ele não se cuida. Ele fuma, ele bebe, ele joga, né? Tem o dom, mas não se cuida. Então, coisa fica difícil ele com 22, 23 anos ir para um clube profissional. É complicado. Hoje a fisiologia, hoje o trabalho, principalmente físico, ele tem evoluído demais. Demais mesmo, né? Hoje você consegue saber se o jogador vai se machucar ou não. Você está vendo aí a cara que tem. Mas no meu tempo, não. No meu tempo, o jogador... Quantas vezes a gente ficava ajudando o massagista lá, passando toalha quente para o jogador jogar no outro dia, nos juniores. Não tinha o que tem hoje, não. Hoje tem toda a estrutura do time profissional. O time de várzea é complicado. Mas eu falo assim, Mas- um atleta, uma criança, por Sim. exemplo, que uma pessoa vê nela uma projeção aí de ser um profissional, essa ponte que o Álvaro Damião fez com o Santos, envolvendo o Bruno Henrique, uma criança lá no projeto do Pindor, por exemplo, o senhor acha que uma pessoa da estirpe desse cidadão, ela consegue abrir portas com interesse financeiro? Eu acredito que sim, certo? Eu acredito que sim, porque ela vai ser ouvida. Quando você é ouvido e você tem um material para mostrar, você fala, eu tenho aí um garoto, esse garoto é diferenciado. Acho que essa é a clareza que a gente pode citar, é o que o senhor acabou de falar, de material. Uma criança hoje ela pode ser considerada como um material esportivo, né? Uma peça. Ela é um material hoje. Pois é, então, esse material esportivo hoje, uma vez que ele venha de um projeto social e que o senhor, por exemplo, com a experiência que o senhor tem, o senhor bate o olho e fala assim, opa, esse daqui tem futuro. Esse material, ele hoje, ele na mão de olheiro, de empresário, ele tem uma projeção até o profissional? Se for um bom empresário, tem. Porque o empresário, ele hoje, ele tem as portas abertas, né? Dos grandes clubes que ele lida. Então é fácil. O empresário chega, por exemplo, no Cruzeiro, fala hoje com o Perrela, ó, estou trazendo um jogador aí para fazer um teste aí. Certo? O jogador assim, assim, assim. Certo? Geralmente já grava, manda vídeo hoje, na internet hoje, certo? O vídeo chega antes do jogador. Eu sou mais do olho, do coração. Vejo o jogador e falo, esse jogador tem condição. Porque aí, vamos trabalhar com o garoto, vamos lá. Só que se eu pegar um garoto, hoje chegar em Atlético, Cruzeiro e América, eu vou contar, na categoria de base, 100 jogadores lá. 100. Certo? Aí o cara fala assim, para que eu pegar mais um se eu tenho 100 aqui? Que é indicado por um diretor, indicado por você, entendeu? Aí o garoto fala, até às vezes o cara deixa fazer um teste, mas faz um testezinho aí de 15, 20 minutos, acabou, né? Não serve. Então você tem que pegar um garoto que sai do projeto desse, do pintor, num campo de terra, para passar por um campo gramado, tem que ter uma adaptação, tem que ficar no mínimo 15 dias num clube, para ele sentir e treinar. Se você der 2 treinos, dificilmente ele vai ficar. Certo? Porque ele sente o peso. É totalmente diferente o ambiente. Nesse período de profissão do senhor, o senhor já conseguiu identificar uma criança que não teve um empresário, um olheiro, alguém influente que pudesse abrir uma porta para ele, e alguém que tinha e que não tinha um bom futebol como essa criança tinha? O senhor viu essa outra criança caminhando de maneira que diferente de que a outra não Eu caminha? vi vários. Eu vi vários. Lá mesmo, lá perto, na comunidade mesmo, tem um garoto, deve estar hoje com 22 anos, 23. Ele vira até peixe. Excepcional. Jogador de meio campo que eu não vejo no profissional de Cruzeiro e Atlético. E ele não está no profissional. Não tá. Hoje ele só joga pelada. Desistiu praticamente. Ele trabalhou comigo com 16 anos. Fizemos diversos campeonatos amadores juvenis. Jogador excepcional. Ele e o Biro, meu meio de campo. O Biro conseguiu ir para Portugal. Está em Portugal. Jogando em Portugal. Ele não. O jogador que com 22, 23 anos, se eu for para algum time profissional, eu levaria. Porque é um jogador realmente de alto nível. Estatura, certo? Alto nível, jogador, você fala, ele absorve fácil, mas não teve padrinho nenhum para levar. Eu vi outros piores jogando. Mas me explica aqui, como que é como que eu digo, como que é esse processo de padrinho? Como que acontece? Acontece muitas vezes o seguinte, um clube, você leva um garoto para um clube, né? No interior aí, o que já é profissional. Esse clube ele tem uma ligação com algum empresário. Ou o empresário
vai olhar lá. Ele olha e vê o garoto. Ele vê que o garoto tem potencial. O que é que ele faz? Ou ele retira o garoto logo dali, caso o garoto tiver um contato, ou ele vai no clube, fala, ó, eu vou dar X para esse garoto. Dá X aqui esse garoto. O garoto vai pertencer à minha empresa. Bom, comprou o garoto aqui. Pertence mais do clube. É para a empresa dele. Chama o pai do menino, a mãe, responsável, pessoal, eu vou dar X para esse menino aí. Pô, cara de família pobre, oferece aí 500 mil, o cara fica doido, né? Aí recebe aquele dinheiro. Pega aquele garoto e vende depois por 4, 5 milhões. E quem são esses empresários? Ah, tem diversos. Tem diversos hoje, os empresários. Porque o empresário ele é filiado, ele tem que ter filiado à FIFA. Né? Então, não é qualquer pessoa que é empresário, não. Ah, tipo assim, do Não, supermercado, não Tem pode. que ser filiado Ele tem que ser da filiado, tem que ter empresa. Porque um garoto hoje, para sair do país, ele só pode sair com 18 anos. Mas há essa comercialização Desde 14. Desde 14. Desde 14, 15, você já pega o garoto já pertence à sua empresa, mas ele fica jogando ali naquele clube. Entendeu? Já é vendido com 15, 16 anos. Certo? Aí quando ele faz 18, ele vai embora. Ele não pode sair para a Constituição Brasileira, sair antes. Certo? A gente é diferente. O Messi saiu com 11 anos. O Barcelona com 11, no Brasil já não pode. Entendeu? Então tem essa conversação muito forte. Então, mas o garoto, se ele não tiver um intercâmbio, um clube para ele trabalhar, fica difícil. E o garoto que vem da periferia, ele quando até 16 anos, 17 anos, a família ainda segura. Depois tem a necessidade, aí ele tem que trabalhar. Como é que ele vai treinar? Tem muito menino bom, Bom, dispensado aí. é dispensável. Ele tem que trabalhar, ele tem que estudar. Às vezes aí é complicado, ele não sobra mais tempo. O garoto que vai para uma categoria de base do Cruzeiro, por exemplo, do Atlético, ele treina de manhã, ele tem a escola lá dentro para estudar, certo? Com curso bilíngue, tudo lá, ó. É outra estrutura. Prepara o garoto. Por que ele faz isso? Porque ele sabe que quando ele vender um garoto daquele, o garoto já está falando 2 línguas. Fácil se adaptar. Nesse tempo todo do senhor como técnico, o que o senhor tem os pontos positivos e quais os pontos negativos que o senhor tem para dizer para a gente? Olha, positivo que eu tenho, todo clube que eu passei, eu deixei um trabalho muito bom. Que até hoje, jogadores que foram profissionais, eu encontro aí, me elogia, beleza. E o ponto negativo que eu acho, que eu deveria ter mais oportunidade. Eu estou preparado para trabalhar em qualquer time profissional, com a estrutura que se tem hoje. E a gente não acha que não tem oportunidade. Eu vejo, como eu falei, eu e jogadores trabalhando em preparação de Atlético, Cruzeiro e América, que eu garanto a você que eu revelaria no mínimo 5 jogadores profissionais. 5 por ano eu revelaria. Eu tenho certeza disso, entendeu? E você não tem aquela oportunidade. Eu não vou parar não. Eu quero daqui a um ano e meio, certo? Eu vou largar o clube aqui, eu vou descer para o Nordeste. Ou para o Norte, Acre, Rondônia, Amapá, aonde não tem ninguém para se trabalhar. E vou trabalhar até de graça no time profissional. Certo? Para eu disputar uma Copa Brasil, disputar uma Série D e eu provar que eu tenho valor. Isso aí. Certo? Vocês não vão, realmente. Eu confio muito no meu potencial. Essa fala do senhor, a gente vê que é uma fala carregada de sonhos, de objetivos, mas também uma fala carregada de um pouco de revolta. É de revolta, porque a gente Essa revolta, ela envolve... o que revolta mais o senhor? O fato do senhor não ter tido uma oportunidade de ser um técnico de linha profissional, pela bagagem que o senhor tem, né? Isso porque o senhor vê que as pessoas que estão chegando aí, o que leva essas pessoas a ocuparem esses cargos é o dinheiro, é o padrinho, é o meio que eles... Bom, começa pelo meio. Se você é jogador, você trabalha em diversos clubes, você tem diversos contatos. Meio, não é isso? Você tem diversos contatos. Já ficou mais fácil, às vezes você aposenta naquele clube, ali mesmo você fica, na categoria de base. Porque você fez muitas amizades, e já tem esse fator. O dinheiro. Ninguém trabalha de graça. Qualquer cara desse que está trabalhando de base aí ganha 15, 20 mil por mês. É um bom dinheiro. Nosso país é um bom dinheiro. Entendeu? Então, quer dizer, isso aí já fica mais fácil para o cara trabalhar. Entendeu? Porque ele fez aquele campo profissional que ele fez. Então, quando ele aposenta, ele é enviado. Mas o cara não está preparado, porque ele é jogador, que ele vai ser técnico de futebol. Você entendeu? Então acontece com muitos vezes, você vê que ele começa fulano, depois ele some. Adilson Batista ficou sumido quanto tempo? Agora que apareceu Adilson Batista no Ceará, com quase 3 anos sumido. E passou só em clube grande Adilson Batista. Não fez nada.
Entendeu? E tem outros que estão surgindo aí, esse Zé Ricardo, que fala, pô, porque o cara ganhou um campeonato carioca, só tem 4 clubes no Rio. Hoje só um clube que é o Flamengo, o resto está na rabeira. Aí é o melhor do Brasil. Pô, o cara passou no Corinthians, ganhou tudo no Corinthians. Voltou agora, o plantel do Corinthians não é bom. Já mandaram o cara embora. Pegaram o cara lá que veio do Atlético do Paraná, fez uma boa campanha do Atlético do Paraná. O Paraná é um clube, o Corinthians é outro. Você vai ver que o trabalho que ele vai fazer no Corinthians vai desenvolver a mesma coisa que ele fez no Atlético do Paraná. Daqui a 6 meses está na rua. Porque eles não dão tempo do técnico trabalhar também, não. Porque se a torcida vai para a porta do clube e pede para sair, no outro dia o técnico está fora. Aí vai começar outro trabalho de novo. O senhor como um pai, como um avô ou como um tio, se o senhor tivesse, por exemplo, uma criança, talvez o senhor tenha, e se o senhor fosse colocá-la nesse meio esportivo, desde o início, quais seriam os cuidados que o senhor teria com ela nessa questão dessa condução? Uma vez que dentro do que o senhor está falando, como que é esse mercado, como é que é por trás, que é dinheiro, que é apadrinhamento, que é influência. O senhor, com a experiência que o senhor tem no futebol hoje, se fosse para o senhor poder conduzir um filho, neto, sobrinho, uma criança, como que o senhor conduziria? Pela qualidade que ele poderia exercer? Ou o senhor iria nesse cursor dessas influências? Não, primeiro, eu seria muito sincero. Você é um filho meu. Mas se ele não tivesse capacidade para jogar futebol, que eu, como analista, achasse que não, eu falaria com ele, não, você não tem condição. Mas profissionalizar é outra coisa. Isso é a primeira coisa. Porque eu acho que quando você vai para um lugar por dinheiro e não tem tom, não vai muito para frente, não. É um sonho. Futebol é um sonho de 90%. Eu trabalhei com garotos que têm potencial. Eu trabalhei, o filho dele tem um potencial muito grande. Trabalhou comigo. Certo? Mas por quê? Não tem padrinho para encaminhar. Eu vejo jogador bem pior jogando aí. Aí jogando profissionalmente, que é brincadeira, você vê esses caras jogando. Entendeu? Aí você pergunta, pô, porque hoje, se o garoto não tiver um porte físico, não for Butamonte, não joga futebol não. Esse quer o cara com 1,90m, entendeu? Não quer o cara para pensar não. Se você levar um jogador pequenininho assim, não vai jogar esses times profissionais. Não fica. Faz uma retrospectiva, pega os 20 times brasileiros, você vai encontrar 5 ou 6 baixinhos. A estrutura muda muito. Porque o futebol exige força, mas exige técnica. Não adianta só força, tem que ter técnica. E o baixinho pode ter força e pode ter técnica. Entendeu? Para a gente poder finalizar, nesse período do senhor aí como técnico, alguma vez alguém chegou perto do senhor para assediar o senhor, falou, você arrumar um menino aí para mim, eu te arrumo um dinheiro, se eu conseguir revelar ele aí, você ganha também. Esse tipo de proposta o senhor já teve? Quando eu estava nos times profissionais, não, porque o próprio time profissional já encaminha o menino. América, Vila Nova, que eu trabalhei, encaminha o menino. Agora que nós estamos de fora, de vez em quando aparece alguém, mas você vê para a estrutura do cara. Já pintou um cara no projeto, tá? Conversando com o Fred, eu falei com o Fred, ó. Esse cara não tem estrutura para levar menino para lugar nenhum, não. Ó. Você vai pegar um garoto, jogar na mão desse cara, é complicado, ele não sabe que tipo de cara que é. Tem que ver primeiro de onde o cara vem. Hoje você está vendo como é que está a pedofilia aí, é violenta. Então você tem que ter muito cuidado com a criança. Muito cuidado. Lá são mais de 100 crianças. Então ali tem muitos meninos, muito bola. Mas você tem que ter muito cuidado, certo? Com o envolvimento com a criança. Aquele setor feminino é muito cuidado, porque hoje, certo? Você até para mostrar uma jogada, hoje, você tem que conversar com a criança, chamar ela só. Você vai fazer essa jogada assim. Por que tem que ser assim? Aí ele fala, professor, você tem que me perguntar o porquê tem que ser. Não é porque eu estou mandando você fazer, você tem que fazer, não. Você tem que ter sua responsabilidade e sua definição que você quer. Certo? Porque cada biotipo é uma coisa. Entendeu? Então hoje mudou muito, evoluiu demais o setor esportivo. Mas em compensação, tem picareta demais aí trabalhando. Porque o dinheiro gera muito. É muito dinheiro que gera futebol. Muita comercialização. O garoto hoje é um produto de comercialização. Certo? Você vê um garoto com 4, 5 anos, 6 anos na escolinha, o cara já fica doido. Certo? Para ganhar dinheiro em cima daquele garoto. Então se não tiver uma família estruturada, acabou. Aí a criança chega lá no projeto, já chega com esse sonho, né? De querer se sonho. tornar um jogador Aí de futebol. quando ele chega com 15, 16 anos, que ele não conseguiu,
aí ele parte para outro lugar mais errado. Então você tem que preparar não só para ser jogador, mas para ser homem, para ter caráter e estar preparado. Se ele não conseguir jogar futebol, ele vai ter outra profissão na vida. Ele vai vencer na vida. Entendeu? Lógico. Acho que já tem. Ok, Tarcísio, é um orgulho de tê-lo como técnico, Muito obrigado. como pessoa, Muito viu? obrigado. É. E